Boa noite, Helena. Boa noite, Gerson, Matheus. Me ouvem? Sim. Uhum. Conseguimos te ouvir sim, professor. Tudo bem? Boa Boa noite, noite, professor. Carlos, Emílio, Adam, Andrews. Tudo bem, Vinícius? Boa Boa noite, noite, professor. professor. Estamos te ouvindo bem, sim. Bom, resistindo à pandemia, né? Vou esperar mais uns minutinhos, aí a gente já começa, tá bom? Que o horário é às 20h50, só para não termos problema.
Boa noite, Tayla. Marcos Antônio, Mariana, me ouvem? Tá escutando? Estou ouvindo. Helena, boa noite. Gerson. Professor, a aula Senhorita. vai começar da turma A. Vai começar sempre 20h50? Sim, tem que ser no horário que está previsto no calendário. Não, né? Porque das 20h30 às 20h50 é intervalo, Uhum. tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Boa noite, Alexandre. Boa noite, professor. Tudo bem? Bem. Quem é o Marcos? Marcos. Deixa eu ver, Marcos. Marco Antônio, tudo bem, Marco Antônio? Você colocou gravar a aula, Marcos. Sou eu que faço isso, tá? Acho que você colocou por engano aí. Porque se você colocar gravar a aula, depois eu não consigo baixar, tá? Então sou eu que coloco. Bom, já estamos no horário, podemos começar? Vou iniciar a gravação, tá? Muito bem, então sejam bem-vindos à disciplina de Teoria Avançada da Contabilidade. Eu sou o professor Douglas e já ministro essa disciplina desde a última reformulação do curso, então é o sexto ou sétimo ano que essa disciplina acontece e sendo ministrada por mim, né? Então é um prazer recebê-los, espero que todos estejam bem, que as famílias estejam bem. E como vocês devem saber, eu preciso explicar um pouquinho o contexto, né, para que fique registrado aqui documentalmente. A Universidade Federal do Paraná havia previsto o início das aulas presenciais hoje, mas devido ao número elevado de Covid, né, o reitor postergou o início para o dia 14. Então, se tudo correr bem, no dia 14 a gente volta às aulas presenciais. Caso contrário, a gente, né, vai ter novas instruções aí para a execução da disciplina. Então, foi solicitado que nós enviássemos para vocês, na sexta-feira passada e hoje, um e-mail comunicando, né, que nesses 14 dias as aulas seriam aqui para plataformas. Eu enviei para todos e acredito que todos vocês tenham recebido. Sim? Alguém poderia me responder? Receberam o e-mail certinho, né? Sim. Muito bem. Então, na aula de hoje, eu gostaria de explicar como eu estou pensando essa disciplina, né, que é o último semestre de 2021, para a gente encerrar esse período aí das disciplinas que ficaram com o calendário alterado em função da Covid. Bom, a proposta da UFPR é que a gente volte com a quantidade de aulas previstas para disciplinas, 60 horas aulas, mas com a possibilidade de reduzir 20% da carga horária dessa disciplina em atividades que poderiam ser feitas em termos de preparação de conteúdo, em termos de atividades remotas e etc. Então, eu destinei 10 horas aulas para essas atividades, elas constam no programa e está nitidamente definida de acordo com as orientações da UFPR. Além disso,
a UFPR também está deixando que os professores, está permitindo que os professores pensem na melhor forma possível de conduzir a disciplina e de maneira que reduza ao máximo os riscos para nós, né? Para vocês alunos e para nós professores. E aí, o que eu pensei na disciplina? Quero que explicar. Se você não entender, você pergunta. Se você não entender, você pergunta. E no final, eu quero saber se vocês estão de acordo. Se não estiverem de acordo, eu tenho que remodelar a disciplina. Bom, o que tem de diferente desse conteúdo programático em relação às outras 3 turmas que foram ofertadas de maneira remota? Uma extensão de conteúdo, uma extensão na explicação dos conteúdos. Então, basicamente, nós teremos os mesmos conteúdos que foram ministrados na forma remota, só que aqui de uma forma mais compassada, mais detalhada, mais profunda. Então, as aulas, elas têm um caráter de explorar um pouco mais cada um dos tópicos que aparecem no programa. E semelhante ao que eu faço nas aulas presenciais, essa disciplina que termina no dia 28 de abril com o exame final, ela está prevista para acontecer da seguinte maneira: uma aula teórica e uma aula prática, sempre, toda semana, uma aula teórica e uma aula prática, à exceção dessa semana, que nós teremos 2 aulas teóricas, porque não estou contando essa aula aqui de hoje, que é só uma apresentação do conteúdo, né? Então, a gente sempre terá uma aula teórica e uma aula prática. Ocorre que, nas aulas práticas, eu utilizo uma série de dinâmicas, as quais são desenvolvidas mediante uma metodologia de grupo, sempre trabalhos em grupos. Não dá para fazer trabalho em grupo nesse período pandêmico. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Embora essa turma ela esteja reduzida, ela está apenas com 27 alunos, eu não tenho coragem, né, e nem audácia de fazer trabalhos em grupos, em sala de aula, porque a gente aumentaria muito, né, o risco de contaminação aí caso alguém tenha algum problema. Então, isso não vai acontecer. Então, o que eu pensei? De fazermos o seguinte: todas as aulas teóricas, se a gente mantiver esse modelo de aula presencial após o dia 14, nós faremos presencialmente na UFPR. Todas as aulas teóricas, de acordo com o cronograma que está aí disponível na pastinha arquivos, a gente faz presencialmente na UFPR. Todas as aulas práticas nós vamos fazer com atividades domiciliares. Essas atividades domiciliares, elas têm o propósito de permitir que vocês se reúnam em grupos virtuais e desenvolvam as atividades virtuais. Como a universidade nos deu essa liberdade de cátedra, então eu posso fazer isso que não tem nenhum problema. Então, nós faríamos sempre aulas presenciais para discutir a parte teórica. Essas aulas começariam às 20h50 e vai até a gente terminar, né, a explicação, possivelmente até às 10, um pouquinho antes das 10, e eu fecho as aulas teóricas encaminhando a atividade da aula prática. Essa atividade nós faríamos em grupos, que pode ser de 2, 3, 4, até no máximo 5 pessoas de uma mesma turma, sempre aqui da turma A, né? E aí, para as aulas que forem presenciais, eu faço chamada. Para as aulas que forem atividades domiciliares, domiciliares, né? A gente vai fazer, eu vou controlar a frequência pela entrega do trabalho no dia da prova. Então, nós teríamos para entrega dessas atividades sempre no dia da prova. Então, como nós teremos 2 provinhas, que se não mudar o modelo, será
provas presenciais, no dia dessas provas, você vai entregar a lista das atividades que foram resolvidas ao longo do semestre. Essas atividades servem para te pontuar e servem para controlar a frequência. Então, basicamente, é esse modelo que eu pensei para a disciplina. Com isso, a gente reduz 50% o nosso tempo de presencial na UFPR e, consequentemente, eu permitiria que, se vocês se organizarem de uma forma adequada, vocês possam executar as atividades em grupos. Estou aberto às sugestões. E se entenderam a minha lógica. Eu entendi, professor, e acho ótimo. Achei perfeito o método. Pode ser? Tranquilo? Deixa Eu abrir o também chat. estou de acordo. Achei Tudo bem bem? interessante. Eu penso que... Bem legal também. Hã? Achei bem legal também. Isso, eu acho que a gente mantém esse modelo híbrido, né? A gente tenta o máximo possível diminuir o risco da gente colocar toda semana, 2 vezes por semana, vocês numa sala de aula e a gente tem a oportunidade de ir conversando, né, sobre o conteúdo sempre nas aulas presenciais. Queria saber, deixa eu ver Então, sobre... caso a gente Isso. volte... Oi? Então, caso a gente volte presencial, a gente vai ter uma vez por semana só aula com o senhor, Isso. que vai ser aula teórica. E aí, a outra aula nós estaríamos de casa. Estariam de casa, interagindo com... exercícios. Isso, fazendo os exercícios com o grupo que você escolheu. O grupo é sempre o mesmo grupo para o semestre todo, tá? E respondendo o Marco Antônio, sim, pode fazer individualmente, viu, Marco? Sem nenhum problema, não tem frescura comigo, né? Você pode fazer em grupos de 1, de 2, né? No máximo 5, e pode fazer individualmente, porque tá tudo certo para mim. Eu acho que o importante é você executar as atividades. Pode ser? Em geral, eu sou bastante pontual no início das aulas, explico bastante com calma, bastante detalhado, né? Explico, se você interagir comigo, eu explico mais ainda. Se você não interagir, né, a aula é um pouco mais breve, mas quero que elas não sejam. E eu fecho a aula encaminhando essa atividade domiciliar. Aí, nós vamos fazer 2 provinhas. A primeira prova, ela vai acontecer no dia 21 de março. Já está previsto no cronograma aí, você pode acessar. E nessa primeira prova, a gente contempla o conteúdo que discute uma dicotomia entre normativo e positivo, a gente discute disclosure voluntário e disclosure compulsório, a gente discute eventos subsequentes e tem uma bateria de exercícios aqui para a gente fazer nesses eventos subsequentes. Nós discutimos uma diferenciação de lucro contábil e lucro econômico, e aí entra aqui uma parte de cálculos usando, né, cálculos financeiros, trazer AVP, né, justo valor presente, e a gente fecha a primeira parte da disciplina discutindo o que é a teoria da firma e como que essa teoria se relaciona com a contabilidade. Então, nessa primeira prova, a gente tem uma pontuação que vale de 0 a 40 pontos e mais os trabalhos que valem de 0 a 10 pontos. Então, a gente fecha nesse primeiro momento da disciplina até 50 pontos. E aí nós vamos discutir uma parte mais, uma pegada um pouco mais para finanças, né? Então, a simetria da informação. E aí a gente discute teoria da agência, a sua relação efetiva com os problemas de seleção adversa e de risco moral, e aí a gente fecha a disciplina discutindo algumas práticas, algumas boas práticas de governança corporativa. Aí, novamente, a gente tem uma outra prova que vale de 0 a 40 pontos, e a entrega da segunda parte dessas atividades domiciliares, sempre impressas, tá? Sempre impressas no dia da prova. Não entregou no dia da prova, perdeu os 10 pontos, e efetivamente está complicado aí, porque aí você
levou um monte de falta, reprovou na disciplina, tá? E que vale mais 10 pontos, então fecho, né, o somatório de 0 a 100 pontos na disciplina. Ficou claro? Eu não trabalho com a prova, praticamente trabalhar com de 0 a 100, de 0 a 100 com peso 40, de 0 a 100 com peso 10, mas eu não gosto dos pesos, eu vou fazendo somatório das notas, é mais fácil de você entender quanto falta para você ser aprovado na disciplina, e eu acho melhor essa dinâmica. Sim? Professor, Senhor Emílio. fiquei com uma dúvida, na verdade, né? Eu acho que o professor não abordou especificamente esse assunto, mas pode ser que fale, né? Mas, enfim. Em relação às faltas, eu fiquei com a dúvida no seguinte. As presenças, né, no caso, as presenças, elas vão ser contabilizadas somente através dos exercícios ou vai ser da mesma forma? Quando for, Chamada presencial e quando for exercício, a falta é contabilizada, a presença é contabilizada pelo exercício. tecnicamente, eu vou fazer chamada só no dia da aula presencial. E Perfeito, aí, então vai ter os dois modelos. isso. E aí, no dia, e em relação às presenças das aulas né, remotas, a entrega do trabalho é que te dá a frequência. Perfeito, professor, ficou Pode claro. ser? É Obrigado. óbvio que aqui, eu não sou ingênuo e você também não, você está imaginando aí a possibilidade do aluno faltar 50% da disciplina. Não tem como fazer diferente daí, né? Então, assim, é confiar que eu estou te dando a possibilidade de executar os exercícios. Se você vai executar ou se você vai colocar o teu nome num grupo, aí, né, é um problema de cada um, né? Não vou me comportar como professor de primeiro grau, né? Eu vou dar as oportunidades, faz quem não quer botar o nome na equipe, aí, né? Mas de uma certa maneira você vai ter que fazer os exercícios porque isso vai estar na prova, entende? Então por isso que eu estou adotando essa metodologia. Acho que vai dar certo e já fiz outras vezes e deu certo. Pode ser, Emílio? Perfeito, professor, é mais para entender mesmo esse processo. Uhum. Aí, ao longo da disciplina, a gente vai explicando. Se não entendeu, a gente vai explicando como que funciona, mas não tem nada de exagero aí. Eu sou muito fielzinho a esse modelinho. Eu acho que sempre dá certo, funciona bem e de fazer trabalho. Se a gente tivesse em aulas presenciais, a gente também faria trabalhos, né? A única coisa é que, como não dá para reunir em grupo, você vai se reunir virtualmente ou da forma que vocês acharem mais conveniente, cada um aí pensando na sua segurança. Na quinta, eu já coloquei aí na pastinha de vocês, nessa mesma pasta, eu nomeei um arquivo chamado de materiais, eu vou pendurando os materiais ali dentro, né? Então, na quinta-feira você vai ter ali naquela pastinha os slides que eu vou usar na aula, aí na outra semana eu coloco os slides que eu vou usar na aula, sempre nessa pastinha, e nessa pasta de vídeos, eu baixo os vídeos, logo após aqui acabar a aula, eu encerro, baixo o vídeo, renomeio e coloco lá naquela pastinha chamada vídeos, para você não perder esse histórico, tá bom? Então você vai sempre acessar aqui no Teams a pastinha ou vídeos ou materiais que os conteúdos vão estar sempre lá. Você não tem que ficar me mandando nenhum exercício por e-mail. Relaxa, que você vai entregar somente no dia da prova e eu vou cobrando isso próximo da prova. Pode ser? Professor, uma Sim. dúvida só sobre. Você falou que tem que ser os exercícios impressos entregues daí no dia da prova, né? Sim. Tem que ser todo digitado, pode ser escrito à mão, Do jeito que você quiser, é tanto um faz. por equipe, Tá bom. tá bom? Não Obrigada. dou bola para isso também, não. Você tem que entregar. Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Os exercícios são sempre coisas curtas, são questões ou são cálculos. Quando são questões que você não responde com mais de 5 ou 6 linhas, porque a concisão também eu acho que é importante para a gente. Então fiquem tranquilos que tem mais discussão do que propriamente entregar um monte de coisas para mim, tá bom? E a ideia é sempre entregar um único arquivo por equipe, né? Ou individual, se você resolver fazer os exercícios individualmente. Bom, por fim, para hoje, se as aulas
não voltarem presencialmente, porque a gente também não sabe o que vai acontecer, aí eu redesenho a disciplina. E nesse redesenho da disciplina, a única coisa que eu vou fazer é tirar a prova e colocar uma outra forma de avaliação e fazermos sempre aulas aqui pelo Teams. É isso que vai acontecer, tá bom? Mas assim, vamos ter que esperar aí a semana passar para a gente ver o que o professor, o que o reitor vai anunciar para a gente. Mas a gente vai conversando durante as disciplinas, durante as aulas. Pode ser? Tudo bem? Entenderam? Fechado, professor. Sim, Combinado, posso encerrar professor. então Obrigada. hoje? Sim, Oi, professor. Carlos. Deixa eu ver se alguém me perguntou algo aqui. Professor, Jefferson, se você quiser gravar as aulas presenciais, fique à vontade. Para mim não tem nenhum problema, tá bom? Tá perfeito para mim, pode gravar. Estava prometido que a UFPR colocaria um sistema lá para que a gente gravasse. Eu não estou seguro que isso aconteceu. Mas se não, você pode gravar do seu celular sem nenhum problema. Eu já estou bem desinibido, não fico constrangido não, tá? Oi, quem quer falar, professor? eu. Professor, tem algum padrão? Por exemplo, a gente tem aula na segunda e na quarta, se não me engano, né? Segunda e quinta. E quinta, isso, desculpa. Na segunda-feira a aula ser teórica e na quinta ser a aula prática ou não? Já está no calendário Tá no aí, calendário? Amanda, né? Isso. Mas tem um Tá bom, padrão então, vou dar um. sim. Acho que é sempre na quinta a nossa aula, dia 10 de março. Deixa eu ver aqui. Dia 7 de março, se é quinta ou se é segunda. As nossas aulas teóricas são sempre na segunda. Ah, beleza, então. Muito obrigada, professor. Sempre na segunda. Isso. Aí no segundo semestre muda. No segundo. Não, deixa eu ver. 24 de março, que dia que é? Isso, aí depois da segunda prova muda, aí as aulas teóricas passam a ser na quinta. Ok, obrigada. Tá? Mas acompanhe o cronograma que a gente vai tentar não mudar o cronograma ali. Mais alguma coisa? Sou muito tranquilo na disciplina, tá? Acredito que vocês vão gostar. Em geral, os alunos gostam da disciplina, porque os conteúdos são bem interessantes e há uma tendência da gente se dar super bem na disciplina e de você aprender um pouquinho de assuntos um pouco mais contemporâneos. Essa é uma disciplina, né, que ela não tem necessariamente uma continuidade com a disciplina do Henrique, mas ela tem uma sincronia muito forte com coisas que foram discutidas na disciplina do Henrique e com coisas que serão discutidas ainda em governança, na disciplina de mercado de capitais. Então, é uma disciplina legal, bem interessante e acho que a gente vai crescer. Tudo bem? Obrigado, então, pela presença. Daqui a pouquinho eu já deixo a aula gravada ali na pastinha para que os colegas que faltaram, possam assistir o que a gente discutiu, tá bom? Boa noite a todos e até quinta-feira. Obrigada, professor. Boa Boa noite, noite. professor. Tchau, boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Imagina. Boa noite, professor.